Existe um líquido que sela qualquer vazamento permanentemente. Custa o $2 em qualquer loja de ferragens na América. Ele penetra em concreto, tijolo e azulejo por dentro. Não descasca, não racha, não falha. Equipes de construção o utilizam em pontes e túneis há mais de 100 anos, sem um único vazamento estrutural. Os alicerces selados com ele na década de 1940 ainda estão completamente secos hoje, décadas depois. E agora, este líquido é proibido em 11 estados. Não porque seja perigoso aplicar em sua casa, e não porque falhe, mas porque funciona bem demais. Uma solução de os $2 para um problema de os 40 bilhões dollars não pode ser permitida nas prateleiras das lojas de ferragens. Então, eles o classificaram como um provável risco ambiental. Fizeram lobby junto aos governos estaduais para restringir o acesso civil. E o substituíram por alternativas diluídas caras que custam de 30 a usadas 80 dollars nos últimos 3 anos. Esta é a história do selante de alcatrão de Julia, o líquido que construiu a infraestrutura da América e foi enterrado. Bem-vindo ao cofre proibido de Udages Darndes. Se esses segredos são importantes para você, inscreva-se e ative o sininho. É aqui que abrimos os cofres que a indústria trancou. Em 1912, a cidade de Pittsburgh enfrentou uma crise que ameaçava colapsar seu sistema de água. Milhares de metros de canos subterrâneos estavam vazando ativamente. O solo estava saturado. Os alicerces estavam apodrecendo. Um engenheiro civil chamado George Bartholomew propôs uma solução. A indústria da construção já sabia discretamente desde a década de 1850. Alcatrão de Julia, um subproduto líquido preto e espesso da queima de carvão usado para impermeabilizar navios de madeira desde antes da Guerra Civil. A equipe de Bartholomew pintou todas as paredes de fundação com ele. Eles selaram cada junta de cano. Eles revestiram cada parede de túnel. Em 6 meses, cada vazamento parou completamente. Não diminuiu, não reduziu, cada vazamento sumiu permanentemente. O sistema de água funcionou sem um único problema de infiltração pelos próximos 47 anos, sem qualquer reaplicação. Em 1920, o selante de alcatrão de Julia era prática padrão em todos os grandes projetos de construção americanos, sem exceção. O Canal do Panamá o usou em cada superfície de eclusa e câmara. O metrô de Nova York o usou em cada parede de túnel construída. A represa Hoover o usou em toda a face ajusante. Engenheiros chamavam-no de solução permanente para a intrusão de água. Não um remendo, não um conserto temporário. Uma ligação química permanente, uma reação que se fundia com materiais porosos sob a superfície e criava uma barreira cristalina impermeável de dentro para fora. Aqui está a ciência que o torna quimicamente insubstituível. O alcatrão de Julia contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos densos. Quando aplicado em concreto ou tijolo, esses compostos penetram profundamente nos poros e reagem com a umidade já presente. Eles se cristalizam em uma matriz hidrofóbica densa na parede. A água não pode passar por uma superfície interna cristalizada, nem sob pressão hidrostática, nem após décadas de exposição. A barreira não fica em cima do material como tinta. Ela se torna uma parte permanente da própria estrutura molecular. Essa é a diferença central entre o alcatrão de Julia e tudo mais. Selantes modernos formam uma película superficial que acaba descascando. O alcatrão de Julia forma uma estrutura interna permanente que nunca falha. Este vídeo é apenas a superfície do que foi enterrado de você. Eu coletei tudo o que a indústria de impermeabilização passou décadas garantindo que você nunca encontraria por conta própria. Tudo dentro do cofre completo e proibido de os $2 agora. Guias de aplicação de alcatrão de Julia com métodos DIY completamente seguros. Selantes alternativos que funcionam em todos os estados restritos. Os produtos exatos que as equipes de construção usam em suas próprias casas, mas nunca recomendam aos clientes que pagam suas faturas. Diagnóstico de infiltração passo a passo para cada tipo de superfície. Mais de 10 guias detalhados, sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição ou escaneie o código na tela. Mas fique aqui comigo agora.
O cofre está apenas começando. Em 1955, o alcatrão de Hulha estava universalmente disponível. Lojas de ferragens o vendiam por galão por menos de $2. Agricultores selavam silos de grãos com ele. Proprietários selavam porões. Um único galão impermeabilizava uma parede de fundação inteira completamente. Então, três empresas mudaram tudo em 1961. Sika, W.R. Grace e United States Gypsum entraram com um pedido conjunto para peticionar ao governo federal por financiamento de pesquisa de materiais. Eles chamaram isso de uma iniciativa para materiais de construção mais seguros. O que eles realmente construíram foi um mercado de substituição para o alcatrão de Hulha. Eles introduziram selantes à base de polímeros que exigiam instaladores licenciados. Introduziram sistemas de membrana cristalina que precisavam de ferramentas especiais. Cada produto exigia reaplicação total a cada 3 a 7 anos. Se você chegou até aqui, sabe mais sobre impermeabilização do que 99% de todos os proprietários de casas neste país. Inscreva-se e compartilhe com alguém que está lutando contra um vazamento e pagando empreiteiros todos os anos para perder essa mesma luta. Tudo o que a indústria enterrou está no cofre completo. Link na descrição ou escaneie o código na sua tela. Agora fique comigo. O próximo cofre é o mais pesado de todos. Então, por que exatamente ele é proibido em 11 estados americanos? Aqui está o que o relatório da EPA nunca explicará para você. Em 1993, a EPA classificou o alcatrão de Hulha como um provável carcinógeno humano do grupo B2. Oficialmente, não com base em quaisquer dados de exposição de aplicação residencial, mas inteiramente em estudos de trabalhadores em usinas de alcatrão de Hulha que respiravam vapor de alcatrão bruto 8 horas por dia durante 20 ou 30 anos consecutivos dentro de fábricas. O nível de exposição de um trabalhador de destilação industrial inalando fumaça concentrada em uma usina fechada diariamente não é comparável a um proprietário aplicando um selante diluído em uma parede de fundação externa uma vez por década. A ciência não sustenta tratar esses casos como equivalentes. Mas a regulamentação não exige equivalência científica. Exige apenas uma classificação de perigo e nada mais. E uma vez que a classificação existiu, o lobby começou. A Califórnia proibiu o uso residencial de alcatrão de Hulha em 2001. O estado de Washington seguiu com uma proibição total em 2004. Minnesota, Wisconsin e 7 estados adicionais seguiram ao longo dos próximos 12 anos. Após esse ponto, a indústria de impermeabilização financiou cada campanha estadual para restringir o acesso ao alcatrão de Hulha diretamente aos consumidores residenciais. Não porque se importassem genuinamente com o estudo sobre carcinógenos, mas porque precisavam eliminar o concorrente de UA2 que superava suas linhas de produtos de US 40 barras consistentemente. Você não pode patentear o alcatrão de Hulha. É um subproduto industrial bruto. Você não pode criar uma versão que os proprietários precisem recomprar anualmente. Você não pode construir receita recorrente em torno de algo permanente que custa os $2 por aplicação e nunca precisa ser refeito. Então você o regulamenta fora da existência civil usando a ciência. Você chama todo esse processo regulatório de cuidado ambiental. Aqui está exatamente o que você pode realmente fazer agora em casa. Passo 1. Identifique a fonte do seu vazamento antes de aplicar qualquer coisa. Toque a superfície molhada após uma chuva forte e anote o tempo. Se a água aparecer em 2 horas, você tem infiltração ativa. Se aparecer após 24 horas, é absorção lenta. Ambas são totalmente resolvidas pelo alcatrão de Hulha nos estados onde é legal hoje. Passo 2. Se você estiver em um estado restrito agora, a alternativa legal de desempenho mais próximo é o silicato de sódio. Disponível online por menos de 3 por litro entregue. Ele penetra em materiais porosos e cristaliza dentro deles. É o método que os militares usaram durante a Segunda Guerra Mundial para selar bunkers de campo e tanques de armazenamento de água avançados. Passo 3. Limpe a superfície completamente antes de qualquer aplicação.
Remova todo o selante existente, tinta e depósitos minerais. O composto precisa de contato direto com o material bruto para penetrar. Passo 4. Aplique em 2 demãos para máxima profundidade de penetração. Primeira demão fina, pressionada na superfície com uma escova rígida. Espere 4 horas completas. Segunda demão mais pesada, cobrindo todos os poros. Passo 5. Não aplique abaixo de 40 Fahrenheit de temperatura ambiente. O processo de cristalização precisa de calor ambiente para aderir totalmente. Um galão trata aproximadamente 50 pés quadrados de superfície. Uma parede típica de porão custa menos de $8 para selar. Um empreiteiro licenciado cobra entre $1.800 e $3.000 por essa mesma metragem. A diferença material entre ambos os resultados é de usar $2. A diferença de conhecimento é exatamente o que você acabou de assistir. Este conhecimento não desapareceu naturalmente ao longo das décadas. Foi enterrado sob os 40 bilhões de lobby, captura regulatória pela indústria e obsolescência programada. As pontes seladas com alcatrão de hulha, nos anos 30, estão de pé. Os túneis revestidos em 1940 ainda estão secos por dentro, enquanto transportam milhões de galões de água acima deles diariamente. O produto ainda existe e é legal em 39 estados. O conhecimento de como usá-lo foi tornado inconveniente de encontrar. Se este cofre abriu algo para você, inscreva-se e compartilhe. Cada compartilhamento preserva o que a indústria tentou arduamente apagar. O link está na descrição ou escaneie o código na tela. O próximo cofre abre em breve. O que está dentro é ainda mais pesado. Se esta história mudou a maneira como você olha para os alicerces de sua casa, please subscribe and like the video. We are unearthing the history that they have tried so hard to bury. Protect your future and your home. The next Vault of Secrets will be open soon.